bem-vindos ao Papo Xadrez do Hoje News. Aqui ao meu lado o jornalista Wilson Silvestre. Hoje vamos falar de política. E olha, Wilson, temos muitos assuntos, né, para falar. Assunto é o que não falta. É evidente que tem muitos que a gente tem que selecionar, porque são bastantes. Bem, Wilson, ao longo de sua história, o MDB tem mantido expressão ideológica distinta, estado por estado, e mesmo tendo perdido 260 prefeituras nas eleições de 2020, segue no comando do maior número de municípios do país. São 784, incluindo 4 capitais. É forte no Senado, onde tem a maior bancada com 15 senadores, incluindo os influentes Renan Calheiros, Simone Amado Tebet. E odiado. A Simone Tebet, que é muito, né? Ela está fazendo um trabalho incrível na CPI, Eduardo Braga e Fernando Bezerra. Fora do Congresso, o partido conta com os ex-presidentes José Sarney e o Michel Temer como influenciadores do partido. Este capital político é cobiçado por quase todos os candidatos a governador e principalmente a presidente, sendo o ex-presidente Lula o maior interessado. Em Goiás não é diferente, né, Wilson? O governador Ronaldo Caiado tem procurado atrair para o seu campo de apoios o presidente da legenda do estado, Daniel Vilela. Mas as reações contrárias, tanto dos ex-MDBistas que estão na base de Caiado, quanto do grupo que advoga candidatura própria, a partir de agora, gente, veja isso, o analista político do Hoje News, o Wilson Silvestre, vai contar para a gente como andam as negociações do partido em Goiás. Tudo bem, Wilson? Olá, Edna. Olá, internautas. Bom, como a Edna bem lembrou aí para os nossos internautas, realmente o MDB é um partido que ninguém, mas nenhum pré-candidato ao governo de qualquer estado brasileiro ou a presidente da República desdenha, porque é um partido que tem um tempo de televisão muito grande, tem uma bancada enorme, mas tem um problema. É uma federação de lideranças. Ele não é muito orgânico. Por exemplo, em Pernambuco há uma liderança forte do Jarbas Vasconcelos. Em Goiás era Íris Rezende e Magueto Vilela. Em Brasília, no Distrito Federal, Tadeu Filipelli. Em São Paulo, Michel Temer. Na região norte, principalmente do Maranhão, Sarney, enfim. Digamos assim, essa federação de caciques acaba subdividindo o MDB. Tanto é que nunca conseguiu ter um candidato a presidente da República. Ele sempre reforça a candidatura de alguém. Foi assim com o PT, foi assim com Fernando Henrique Cardoso, enfim. Agora volta de novo à cena o ex-presidente Lula da Silva como candidato. E ele procurou já o MDB, e uma parte do MDB gostaria, principalmente o grupo que é liderado pelo Renan Calheiros, está interessado em acompanhar o ex-presidente Lula como candidato. Uma outra parte, capitaneada pelo Baleia Rossi, quer acompanhar o PSDB de João Dória. E por aí vai, essa subdivisão. Em Goiás, reflete exatamente o que é esse desarranjo aí entre essas lideranças nos estados. Por exemplo, Daniel Vilela, que é o presidente da legenda, está sofrendo uma pressão enorme de uma ala que gostaria de ter candidatura própria. Por que isso? Porque acha que se eles ficarem a reboque de Caiado, dificilmente eles voltam ao poder. Então, volta a velha história, dividido, porém importante.
Por que é importante? Porque tem tempo de televisão, embora não tenha uma bancada expressiva representando a Assembleia Legislativa em Goiás, mas tem tempo de televisão e tem comissão provisória e diretórios em todos os municípios goianos. Isso faz dele um partido realmente cobiçado. É exatamente isso que o governador Ronaldo Caiado está buscando. Mas tem um problema. Ex-MDBistas que em 2018 apoiaram a eleição de Ronaldo Caiado contra Daniel Vilela, que foi também candidato ao governo, acabaram sendo expulsos. Exatamente esses históricos que hoje estão na base do Caiado, do Ronaldo Caiado, não querem que Daniel venha para a base, porque acham que é premiar o adversário. Esse emblólio aí, o Caiado está tentando pôr o pano quente, mas está difícil. Recentemente, a eleição do diretório acabou tendo uma fissura. O deputado estadual Paulo César Martins tentou registrar uma chapa, não conseguiu, foi embargada pela justiça a pedido do Daniel Vilela. Aí virou uma confusão. Do outro lado está o grupo apoiado do prefeito de Aparecida de Goiânia, que é o segundo maior colégio eleitoral do estado, depois da capital, que também pleiteia que o Gustavo Mendanha dispute o governo. Então, essa confusão dentro do MDB vai acabar desaguando, mais uma vez, numa divisão. Mas, como em política nada é impossível, o deputado estadual Paulo César Martins já abraçou o Daniel, diz que vão fazer uma chapa de consenso dentro do diretório, enfim. Isso significa o quê? Que pode isolar Gustavo Mendanha. Isolando Gustavo Mendanha, o grupo dele que pretende deixar o partido e ir para outra legenda. Vamos ver o que vai acontecer aí, Edna. É uma confusão que não... Muito, viu, Wilson? Muito. Mas, enfim, é a política. É a política, claro, Wilson. E as eleições presidenciais de 2022, hein, Wilson? Pegando fogo. Ainda estão longe, mas a corrida para o Palácio do Planalto já foi antecipada, principalmente pelos partidos de esquerda. Desde que o ex-presidente Lula retomou, os seus direitos políticos, houve uma série de sinalizações por parte dele no sentido de uma unificação entre as ele quer uma legendas. frente ampla aí para combater, digamos aí, que se chama a danosa gestão de Jair Bolsonaro. Isso aí. E contudo, por mais que os diferentes personagens do campo da oposição concordem que é preciso uma aliança contra o Bolsonaro, a exceção do PCdoB, não é isso? PCdoB. O PCdoB e outras legendas mais à esquerda. Menores, mais à esquerda e mais nenhum radical. Partido, eu acho, nenhum partido de centro se interessou em atender o Lula. Como que é isso? Bom, simbolicamente, internautas, é o seguinte, o grande adversário hoje da união da esquerda chama-se PDT, capitaneado pelo Ciro Gomes, que tem, digamos assim, não tem poupado críticas ao ex-presidente Lula e principalmente ao partido PT. E isso dificulta muito a aproximação de outras legendas mais de centro-esquerda ao projeto de eleição do ex-presidente Lula. Aí qual é a dificuldade? A dificuldade é que fala, não, está muito cedo, aí fica aquele negócio, não, está muito cedo. Mas no fundo, cada legenda quer se valorizar. Porque você imagina, eu falo assim, Edna, vamos ser sócios. Daqui um ano eu vou montar uma empresa. Aí você entra com o seu capital. Aí daqui um ano vai acontecer, fica pensando, não, a Edna já é minha sócia, eu vou buscar outro sócio. Então é mais ou menos, na política, mais ou menos assim. Por quê? Se a pessoa aderir hoje, significa que amanhã ele vai ficar com a sobra, ele não vai ficar com o topo, digamos assim, a cereja do bolo na política. Imagina, o Lula é esperto, é inteligente, ele sabe que isso pode acontecer, mas ele está tendo dificuldades, porque ele bate na porta de um, não consegue. E quem está atrapalhando, no fundo, quem atrapalha essa união das esquerdas chama-se PDT. Enquanto o PDT,
que dificilmente vai ter uma conciliação num primeiro turno com o ex-presidente Lula na cabeça de chapa do PT, dificilmente o PDT vai acompanhá-lo. Aí o que sobrou? O presidente Lula estimulando aí o PCdoB, que é como você bem lembrou, é um aliado histórico do PT. O que ele fez? O PCdoB está sendo desidratado por dois motivos. Porque é o único partido comunista do Brasil, uma coisa que está muito distante assim, do eleitor. Então eles estavam tendo dificuldade, mas não podia ir para um partido de centro. Aí procuraram um partido mais socialista, identificado com o PCdoB. Foram para o PSB. Saiu o governador do Maranhão, o Flávio Dino, filiou o PSB. O radical, que era considerado radical, deputado federal, o Freixo, do Rio de Janeiro, que é candidato ao governo do Rio de Janeiro, filiou o PSB. Vai falar assim, mano, por que o PSB? Né? A grande pergunta, mas por que o PSB? Simples. O PSB está caminhando dentro de uma estratégia de indicar o vice do presidente Lula. Se o presidente, a vice do ex-presidente Lula for recusado, o PSB tem condições de lançar candidato próprio. Esse é que é o xadrez aí, o tabuleiro do xadrez está sendo movimentado. Então o PSB se cacifa, se fortalece para ser vice ou candidatura própria. E é ruim para o presidente Lula ter uma chapa, digamos, vitoriosa, ampliar essa frente, que ele chama frente suprapartidária, para poder enfrentar Jair Bolsonaro, que mesmo tendo dificuldade, está perdendo eleitores, ele é um candidato muito forte. E essa polarização interessa tanto para o Bolsonaro quanto para o Lula. Porque enquanto os dois estiverem se degladiando, as torcidas se engalfinhando aí, parecendo torcida de estádio, enquanto estiverem se engalfinhando, dificilmente uma terceira via possa emergir. Embora, nunca é demais, a gente tem que registrar, tem 40% em média do eleitorado que não quer nem Lula e nem Bolsonaro. Está esperando surgir alguém. É nisso que o MDB está esperando, que o PSDB, que o PSD e o progressista estão esperando esse candidato de centro. Pois é, você falou aí o PSD, né, do Gilberto Kassab. 10 anos após deixar o DEM para fundar seu próprio partido, o ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, aposta em lançar candidaturas nos 3 maiores colégios eleitorais do país: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, e ele tem insistido com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se filiar no PSD, né? E disputar a presidência da República. Olha aí, você acredita que ele tem chance? Bom, nunca política é isso mesmo, tem chance. Agora, construir é que é difícil. Eu vou dar só para esclarecer, o Rodrigo Pacheco, ele está passando ao largo dessa polêmica de CPI, Jair Bolsonaro, lembre-se, ele é do DEM, mas ele sinalizou que vai deixar o partido. E o Kassab está praticamente implorando para ele vir para o PSD, para ser o candidato. Por quê? Porque ele é de Minas. Minas é o segundo maior colégio eleitoral. Já sai com um salto. O Kassab não é bobo, ele sabe que se trouxer um candidato, uma candidatura própria, o centro vai convergir para ele. Porque o perfil do PSD é marcadamente de centro. E isso agrada aqueles 40% do eleitorado. Então, o Rodrigo Pacheco hoje, que é a estrela do Senado, que está passando, fingindo que não está acontecendo nada, que aquela CPI nem é no Senado, ele quer passar longe dessa encrenca, para aí bem, o Kassab está praticamente implorando para ele, olha, Rodrigo, venha para o PSD que você tem chance. Então é isso que ele está construindo. Paralelamente, em Goiás... E ele esteve, né? Ele esteve em Goiás, né? E com o ex-presidente do Banco
O Banco Central. Banco Central, né? Henrique Meirelles, que hoje é o secretário de Fazenda de São Paulo. Isso. E ele veio e fez um barulhão aí com... Pois é. Foi sexta-feira, um final de semana assim, muito barulhento do ponto de vista político. Aí todo mundo, aí os apoiadores, dizendo que aí tiraram fotografia, fizeram salamex aí, foram no palácio, aquela cena maravilhosa, todo mundo abraçado, sorrisos, Colgate, né? Todo mundo postando para as câmeras. Aí significa, porque em política, Edna, a imagem vale em tudo. Naquela imagem, Caiado, Vilmar Rocha e Kassab e Meirelles juntos, ali, todo mundo vai pensar, o PSD já está com Ronaldo Caiado, vai ser uma chapa muito forte. Mas Vilmar Rocha, ele tem sinalizado, né, que o partido pode ter candidato ao governo de Goiás, afastando a possibilidade de aliar-se à chapa de Caiado, hein? Exatamente. O Vilmar Rocha, eu conversei com ele no sábado, ele me disse o seguinte, ele falou, olha, o partido, ele me explicou o seguinte, o PSD não é o partido que tem o maior número de prefeitos, nem deputados, enfim, mas é o partido que mais teve votos na eleição de 2018. Aí ele me explicou o seguinte, ele falou, olha lá no TSE, qual foi a estratégia que nós fizemos? Nós lançamos candidato a prefeito em todos os municípios. E cada pinguinho daqueles votos, primeiro o que teve mais votos foi o Democratas, segundo o MDB e terceiro o PSD. Então o PSD é cobiçado. Mas, por conta disso, a gente vai ver como é que fica o cenário aí. Pode ser que o partido até não venha para a base do Caiado, e sim tenha candidatura própria. E você acha... Aí ele deixa uma brecha ali. Não é bem assim, não. A fotografia é uma coisa. O cenário lá na frente é outro. Então, vamos devagar com o andor. E o Vanderlan, né, parece que ele defende uma aliança com o governador, né? E como é que vai ficar para perder essa queda de braço com o Vilmar Rocha? Bom, o histórico do senador Vanderlan Cardoso é um histórico de mudar de partido. Ele não esquenta cadeira muito em partido. Isso se os interesses dele for contrariado dentro do PSD, não tem a dúvida que ele deixa o partido. Agora, a queda de braço entre ele e o Vilmar, eu posso dizer para você, internautas, o Vilmar é uma figura icônica dentro do PSD. É fundador, é um dos ideólogos, está viajando no Brasil aí com o Gilberto Kassab, foi ideólogo, fundador do PFL, então ele tem um histórico. Ele é um intelectual, ele é um teórico de centro-direita que tem no país mais respeitado. Então, entre o Vanderlan, que é um senador, e Vilmar Rocha, que não tem mandato, você pode ter certeza, o Kassab fica com o Vilmar. Porque o Vilmar eu disse, é um teórico do partido. Você não vai abrir mão de ideias por conta de um senador. Eu, com todo o respeito que eu tenho pelo senador Vanderlan, mas ele é muito ruim de política. Isso é. Muito obrigada, Wilson. Até. Novamente, a gente vai estar aí praticamente trazendo as principais notícias, principalmente nessa área de política que tem dado muito barulho. É isso aí.